Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a construção da personalidade humana, peça por peça, usando o mapa que Sigmund Freud desenhou. É uma verdadeira jornada, que começa lá na dependência total de um bebê e vai até a mente complexa de um adulto. Vamos nessa? Essa é a grande pergunta, né? A questão que moveu boa parte da investigação de Freud. Como é que essa transformação mágica acontece? Bom, para ele a resposta não é um caminho reto, mas sim uma série de dramas, de conflitos e de soluções que acontecem bem aqui, no palco da nossa mente. Para a gente entender essa saga, vamos dividir a história em 5 atos. Primeiro, o nascimento psicológico. Depois, a gente vai ver como nasce o eu. Em seguida, o grande drama familiar que nos define. Daí, como a gente internaliza as regras e, por fim, o mapa completo da nossa personalidade. Nossa história começa bem no comecinho da vida. Mas olha, não estamos falando do nascimento biológico, aquele do hospital. Estamos falando do nascimento psicológico. E como a gente vai ver, a nossa mente joga com regras próprias. E é aqui que tudo começa de verdade. E essa aqui é a chave de tudo. Diferente da maioria dos animais, a gente nasce completamente vulnerável, inacabado. Só que essa dependência gigante, que dura anos, não é uma fraqueza. Na verdade, é o terreno fértil onde toda a nossa complexidade psicológica vai poder crescer. E aqui a gente chega num ponto fundamental em Freud. Presta atenção. Quando ele fala de mãe e pai, ele não está falando necessariamente das pessoas, do pai e da mãe biológicos. Ele está falando de funções. A função materna é a do cuidado, do afeto. Já a função paterna é a que representa a lei, o limite. É importantíssimo entender que qualquer um, ou até mesmo uma instituição, pode exercer esses papéis. É essa relação inicial com a função materna, que parece adivinhar e suprir todas as necessidades, que vai moldando as primeiríssimas fases do nosso desenvolvimento. Toda essa dança entre o bebê precisar de algo e o cuidado que ele recebe, é aí que a nossa história começa a ser escrita. Ok, depois que essa base inicial está estabelecida, acontece um passo gigantesco. A criação de um eu. Como é que a mente sai de um estado de impulsos soltos para ter um senso de si mesma? Bem no comecinho de tudo, a nossa energia psíquica, que o Freud chama de libido, não tem um foco. Ela está num estado meio caótico que ele chama de autoerótico. As satisfações vêm de várias partes, são desorganizadas, porque ainda não existe uma unidade, um eu, para ser o centro dessa experiência. E então, a mágica acontece. A partir daquele caos todo, uma unidade se forma, o ego. E a primeira coisa que essa energia libidinal faz é se voltar inteiramente para esse ego que acabou de nascer. Em outras palavras, a gente se apaixona por si mesmo. Esse é o narcisismo primário, um passo super importante e saudável na construção de quem a gente é. Esse gráfico ajuda a gente a entender um princípio básico, a economia da nossa mente. Freud via a libido como uma quantidade de energia que não é infinita. Então, como a gente vê na balança, quanto mais energia a gente investe em si mesmo, que é a libido do ego, menos sobra para investir nos outros, a libido de objeto. É um equilíbrio dinâmico o tempo todo. E aí, quando essa energia finalmente se volta para fora e a gente começa a amar outras pessoas, como é que a gente escolhe? Freud aponta 2 caminhos principais. A escolha anaclítica, que é quando a gente busca alguém que lembra quem cuidou da gente, e a escolha narcisista, que é quando a gente busca no outro um espelho de si mesmo. Chegamos agora no olho do furacão da teoria freudiana. O conflito que ele acreditava ser o evento central, o divisor de águas na formação de toda e qualquer personalidade. É nesse período, bem ali na infância, que a criança se vê no meio de um intenso drama de 3 pessoas. É uma peça com 3 atores principais: a criança, a figura materna e a figura paterna. E o enredo envolve amor, ciúme, rivalidade e vai deixar marcas para sempre na nossa mente. A dinâmica é mais ou menos assim. A criança quer ter a posse total da função materna, ser tudo para ela. Só que essa função materna busca um tipo de amor que a criança ainda não tem como dar. É aí que a função paterna entra em cena. Ela representa a lei, a força que impõe a realidade e a proibição do incesto, quebrando aquela fantasia de união completa. Esse conflito todo é, no fundo, um baita choque de realidade. É o momento em que a criança descobre, da forma mais dura, que o mundo não gira em torno dela e dos seus desejos. Aquela onipotência narcisista se quebra, e é essa ferida que abre a porta para o mundo social, para a cultura,
Bom, um drama tão intenso assim precisa de um final, de uma resolução. E a gente vai ver agora como o desfecho desse conflito não apenas encerra a história, mas cria uma estrutura novinha em folha e permanente dentro da nossa mente. O motor que força uma solução para esse impasse é o que Freud chamou de complexo de castração. E calma, é muito importante entender que não se trata de uma ameaça real, física. É a percepção simbólica de que, se insistir naquele desejo proibido, vai haver uma perda terrível. É essa angústia que força a criança a desistir. Essa resolução, no entanto, segue caminhos diferentes para meninos e meninas na teoria clássica. Para o menino, o medo da castração faz ele largar o desejo pela mãe e a solução é se identificar com o pai, trazendo a autoridade dele para dentro de si. Já para a menina, o processo começaria com a descoberta da diferença anatômica. Isso a levaria a se afastar da mãe, direcionar o amor para o pai, para no final se identificar com o papel materno. Das cinzas do complexo de Édipo surge a arquitetura final da nossa personalidade. As leis que antes vinham de fora, impostas pelos pais, agora se tornam uma voz que fala de dentro para fora. Com o fim do drama, 2 tipos de ideais se formam dentro da gente. Pensa assim, o ideal do ego é tipo a voz dos pais na nossa cabeça, dizendo quem a gente deve ser para continuar sendo amado. Já o ego ideal é um eco mais antigo, da nossa própria fantasia de criança de ser perfeito e poderoso. É aquilo que, lá no fundo, a gente sonha em ser. E essas duas coisas, junto com a internalização das proibições, formam o que a gente conhece como superego. Ele é o herdeiro direto do complexo de Édipo. A autoridade dos pais agora mora dentro da gente, funcionando como a nossa consciência, o nosso crítico, o nosso juiz interno. E assim chegamos ao mapa final da mente. De um lado temos o id, que é pura paixão, puro desejo de prazer, sem lógica nenhuma. Do outro, o superego, nosso juiz moral exigindo perfeição. E ali no meio, tentando equilibrar os pratos, está o ego, o mediador que precisa lidar com o mundo real. A nossa vida psíquica, então, é esse eterno campo de batalha. O ego está sempre ali, sob pressão, tentando agradar a 3 chefes bem exigentes: os desejos do id, as regras do superego e as dificuldades da realidade. É um ato de malabarismo que nunca acaba. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se toda a nossa estrutura psicológica é construída em cima dessa tensão, o que será que acontece quando um desses lados fica forte demais? Ou quando o ego não dá conta do recado? Pois é exatamente nesse ponto que a história da personalidade se encontra com a questão da saúde mental. Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.